Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 7 de Lucas, avançando. De pensar que a gente começou do primeiro de Gênesis e aqui estamos nós, capítulo 7 de Lucas. Quando eu vejo gente aqui na internet lendo isso tudo e faltando apenas isso, me dá um gás. E vocês? Bom, aos que chegaram aqui recentemente, sejam bem-vindos. Este é um canal onde a gente fala de Bíblia, né? Eu tenho compartilhado aqui. Eu não comecei daqui, eu comecei no Instagram, mas logo em seguida, no segundo ano, eu migrei para cá pro YouTube, e aí a gente tem desde então lido um capítulo por dia. A gente só para aos sábados, né, que é aquele nosso dia de descanso, de eu dormir até tarde, porque você pode acessar a qualquer momento. Porém, eu busco gravar apenas no horário da manhã, de preferência esse horário de 8 horas. E aí eu já jogo aqui, mas às vezes cai um pouquinho mais tarde e tal. Mas enfim. E aí o Senhor tem nos agraciado aí com a palavra dele, trazido uma revelação a cada dia. Sim, segundo a minha perspectiva, às vezes aquilo que eu tenho de vida, e acredite, eu tenho bastante experiência. Eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 40 anos de idade, sei que não parece. Que mais? E é isso, eu amo Jesus desde que eu me converti, né? Não foi sempre assim, essa constância, né? Essa intensidade, mas eu fui adquirindo isso ao longo do caminho. Por quê? Porque eu permaneci, porque todos os dias eu busco orar, porque eu busquei ler a Bíblia todos os dias, às vezes naquela correria, naquela ânsia assim de ler a Bíblia em um ano, só que eu nunca consegui. Mas eu já li a Bíblia aí, eu acho que umas 3 vezes toda, e de um tempo pra cá o Senhor foi trazendo umas coisas tão novas assim, das quais eu não ouço às vezes muita gente pregar. E eu decidi então compartilhar, trazer um pouquinho do meu devocional de dentro do meu quarto. Este é o meu quarto. Tá mais para uma sala de estudo, porque eu quase não fico aqui. Eu fico aqui só estudando mesmo. A dormir, que é bom, dormir em outro canto. Mas e aí trazer isso, sabe? Trazer isso pra internet, pra gente, sei lá. E aí algumas pessoas, né? A gente aqui não é bombado, não teve aquele hype ainda, mas é porque realmente eu considero que é uma coisa diferencial e, enfim, para uma parcela menor, né? É um evangelho do qual não é aquele evangelho que a gente está acostumado a ouvir de tipo... Não vou falar. Mas enfim, se você tá aqui ou se você chegou recentemente, acompanha e vê. Pensa aí, tira a sua própria opinião. Se possível também, se você estiver gostando, comente, curte, compartilha, porque, né, isso ajuda a chegar a mais pessoas. Eu tenho consciência disso, mas ao mesmo tempo eu peço para curtir se realmente fez a diferença para vocês. Não diferença, mas se realmente tocou em um lugar, em um ponto, né, onde você acha que vai ser relevante outras pessoas saberem disso, conhecerem disso. Tá bom? Bom, sem mais delongas, além disso, eu tenho o meu Instagram, onde eu também posto coisas das quais eu vivo, né, com intencionalidade, olhando para Cristo e seguindo a Cristo, seguindo a palavra de Deus. E eu também tenho uma comunidade chamada Comunidade Online, Eu Escolho Cristo Todo Dia, onde eu ajudo pessoas que têm esse interesse em caminhar com Cristo, ter suas vidas aí
vivendo ela com base na palavra de Deus, tá? É uma mentoria, né? Eu falo comunidade porque é em forma... É o nome que eu arranjei no início, então eu fico com medo de trocar, mas... E além disso, você vai ser inserido num grupo, se falar bem, se não falar amém, mas sou eu basicamente ali conduzindo, tá? Vamos orar pra gente começar aqui o nosso texto de hoje. Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, colocamos diante de Ti este dia, as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente, fala conosco, abre o nosso entendimento e nos conduz, Deus, na verdade e na revelação da Tua palavra para mim e para cada um que está aqui de maneira individual e específica, que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Vai dizer, quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então, Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá e ele vai, digo para o outro, venha cá e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso, então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então, ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós, Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois, respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim.
eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior, porém, quem é o menor no reino de Deus é maior que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. Filho do homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e das outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então, virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés, desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você então que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou tentar ser breve aqui, porque eu quero falar dessa primeira parte, mas eu sinto o Espírito conduzindo a gente para a gente falar um pouco mais sobre João. Apesar de que a última parte é muito boa e muito importante, eu quero falar sobre ela muito provavelmente no Instagram. Já até escrevi algo, vamos ver se vai rolar de postar. Mas enfim, vamos lá. Então, vai começar dizendo que Jesus estava indo, né, para Cafarnaum, e aí havia um oficial romano e ele tinha um soldado doente e ele estava preocupado. Ele era uma pessoa boa com os judeus, ele era uma pessoa estimada pelos judeus, pelos próprios judeus. Então ele vira e ele fala assim: gente, vai lá, pede para Jesus vir aqui curar o meu empregado. Ele estava preocupado. Você já teve, né? Minha mãe, ela trabalhava na casa dos outros e, sabe, quando acontecia algo comigo, que essas pessoas se preocupavam comigo e tal. Então, assim, sabe você ter aquele patrão, assim, que cuida de você? Meu patrão, meu Deus, vivia
cuidando de mim recentemente, cuidando assim, né, no sentido de preocupação, de virar, de falar, e aí, tá precisando de alguma coisa? Enfim, aquele patrão que se preocupa com seu empregado. Então ele falou, cara, eu não vou até Jesus não, porque, né, eu sou um oficial romano, eu sou uma pessoa que ele não veio para mim ainda, como fez lá aquela mãe da menininha, né, a samaritana. E aí, beleza, e aí ele manda então os seus empregados judeus, né, um ancião, os líderes judeus que ele tinha em casa, que trabalhava também para ele. E essas pessoas vão até Jesus e insiste com ele, fala, atende ele, por favor, sabe? Porque ele é bom, ele merece. Ele chegou até a construir uma sinagoga pra gente, aquilo era muito importante para eles, né? E aí, beleza, e aí fala que Jesus, então, tá indo, vai, tá bom, já que vocês estão me pedindo, e também, né, a gente vê outros casos de outros pedindo a ele também que ele vai. Mas, enfim, aí Jesus tá indo, só que o oficial romano para e pensa, caraca, velho, como é que Jesus vai entrar na minha casa, sabe? Eu sou um homem pecador, sabe? E aqui, eu não tenho muito tempo para falar porque eu quero focar na outra parte. Mas sabe o que é você ter reverência por uma presença? Sabe quando foi ensinado lá em Levítico, Êxodo, sabe? Todo aquele ritual para você receber ali, sabe, o sacerdote ou enfim, qualquer... E ele começa a ter essa revelação, essa consciência, cara. Igual no final do livro aqui a gente vai ver um fariseu recebendo Jesus de qualquer jeito. Esse homem não aceitou receber Jesus de qualquer jeito. E ele começou a pensar, cara, como é que eu vou ter Jesus aqui na minha casa? Falar com ele pessoalmente, eu não posso. Ele é santo, sabe, o meu coração... Sabe que, tipo, a gente não pode ter esse contato, mas sabe de uma coisa? Eu sei que quando eu falo para os meus soldados que estão em guerra, em batalha, eu dou uma ordem e eles cumprem. Então, no mundo espiritual, eu acredito que seja a mesma coisa, e esse homem carrega esse poder. E aí ele fala para Jesus fazer isso, e Jesus olha assim e fala, caraca, em Israel eu não encontro fé assim. Eu ainda não encontrei gente com tamanha fé, com tamanho entendimento e revelação acerca do mundo espiritual. E aí, beleza. E aí vai dizer que Jesus, depois disso, o homem é curado, é feito conforme a fé dele. E aí Jesus continua o caminho, tá na Galileia, e lá quando tá chegando em Naim, aí vem um velório, né? Uma pessoa, e a mãe tá chorando muito, e vem uma multidão atrás, chorando a morte daquele moço. E aí Jesus vira e fala pra mãe, não chore. Perdi meu filho. Querido, não fale, não chore pra uma pessoa que perdeu um ente querido. Não fala, não chora. Você tá bem? Não são perguntas legais. A menos que você vai fazer, que você tem condição de fazer alguma coisa. E às vezes não vai ser ressuscitar a pessoa, mas fazer alguma coisa por ela, sabe? Agir em favor daquela pessoa. E Jesus, então, ele vira e ele fala, não chore, mas no minuto seguinte, ele tá virando e falando, e ele não sabe nem qual o nome, né? A gente às vezes fala, Jesus te chama pelo nome. Jesus nem se preocupa em chamar ele pelo nome. Fala, moço, levante-se, sente-se, acorde, ressuscita. E aquele moço, então, levanta e volta pra mãe dele. E beleza. E aí, chegamos em João, faltando 1 minuto para acabar. Marina, Bom, vai dizer então que os discípulos de João estavam ali alvoroçados, cantando aquilo para João, falando, caraca, olha o tanto de coisa. E na prisão, né? Via o que Jesus estava fazendo e voltava e falava, olha, Jesus. E ele vira e ele fala, então vai lá e, sabe, pelo visto eu vou morrer aqui. Mas vai lá e pergunta para ele se o meu trabalho foi de fato bem sucedido, se eu cumpri o meu trabalho, então,
sabe? Porque eu tô aqui e eu não vejo mais esperança para mim. E ele parece não veio assim, tipo, salvar o povo do poder dos romanos, como a gente esperava que era um Messias. E ele começa, e ele na cadeia, né, gente? Ele começa a ter um monte de série de pensamento, meu Deus do céu, será que é mesmo o Messias? E aí Jesus vai, os discípulos vão, perguntam para Jesus, e Jesus mostra aquilo para os discípulos, e aí os discípulos voltam para João e falam, não com a resposta, sim, eu sou o Messias, mas fala, cara, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, e isso e aquilo e aquilo. E aí, beleza. Ah, mas aí vai falar sobre as outras coisas e eu não tenho mais tempo, gente. Mas é isso. Orem, leiam. E se você quer e pode continuar esse papo ou quer aí saber um pouco mais a respeito disso, quer trazer isso para uma realidade na nossa vida. Então, entre em contato aí, se inscreva na comunidade e vamos continuar, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.